Olá, alunos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal do Tocantins, licenciatura em Química. Vamos para a nossa terceira semana de aula. Vamos falar hoje sobre os aspectos históricos e sociais da educação durante a Idade Média, Renascimento e século XVII. Inicialmente vamos falar sobre a educação medieval. Nós temos a educação ali no início da Idade Média. Depois do esfacelamento do Império Romano, a gente tem o Império Romano do Oriente, né, com a capital em Constantinopla, o chamado Império Bizantino. Atualmente a cidade de Constantinopla é chamada de Istambul, né, depois que ela foi invadida pelos árabes. Isso 1000 anos depois, né, na Idade Média começando aí por volta do ano 400, enfim, mas cerca de 1000 anos depois, invasão pelos árabes. Bom, essa cidade de Constantinopla era uma cidade ocidentalizada. Se a gente for ver o tipo de educação que eles tinham, o tipo de vida, era uma vida que hoje a gente consideraria mais ocidentalizada, né? A educação também ela tinha um caráter não religioso. A palavra que a gente usa para isso é secular, né? A educação secular é aquela educação que não tem o viés religioso, não é mantida por religiosos, tá? No caso dos árabes, que também eram um povo forte nessa Idade Média, em termos de educação, a gente vê os árabes desenvolvendo bastante a matemática. Um grande desenvolvimento da matemática nessa época, na Idade Média, através dos árabes, né? E as chamadas escolas culturais, as mudrissas, né? As mudrissas são escolas culturais. A gente tinha elas na Europa, porque houve uma invasão dos mouros na Europa, enfim. Eles ocuparam parte da Europa, notadamente, por exemplo, Espanha, Portugal, e também norte da África. Eu espero ter a oportunidade de mostrar para vocês em vídeo uma mudrissa por dentro. Em relação à educação católica, né, as escolas eram em mosteiros, os estudos eram os estudos clássicos, e a gente tinha uma espécie de equivalência ao secundário com o trivium, né? O trivium estudava gramática, estudava retórica. Retórica é a arte do falar, né? Do discurso, enfim. E a dialética, que é, de certa forma, o estudo do contraditório, né? Depois que você passava pelo trivium, na escola católica, você ia para o quadrivium, e o quadrivium era composto de geometria, aritmética, astronomia e música, tá? Essas eram as ciências que a gente pode chamar de ensino superior. Esses eram os estudos equivalentes ao ensino superior. Já mais próximo aí do fim da Idade Média, século XI e aí os posteriores, a gente começa a ver já uma reanimação das cidades. As cidades começam a crescer novamente, a florescer novamente. É retomada a ideia de moeda, então a moeda volta a circular com mais ênfase, com mais velocidade, né? São criadas moedas, e para que uma moeda seja aceita é preciso de um Estado central, né? Então há um Estado central que emite moeda e certifica aquela moeda. Então existe uma força maior do Estado. O Estado volta a se destacar, né? A educação deixa de ser um tanto religiosa, ela começa a ter um pouco mais de caráter secular novamente, um caráter não religioso, né? E a gente vê as formações técnicas para a atividade de ofícios, né, em geral, sapateiro, marceneiro, enfim, e a formação de quadros para as cruzadas, quadros militares, né, entre os católicos. Muito bem. O que a gente também vê na questão do ensino superior, na universidade? A universidade tem um modelo que a gente chama de escolástico, que ainda foi forte na América Latina, depois a gente vai ver nos séculos XVI, XVII. Né? É a fé combinada com a razão. De certa forma, os textos antigos são releitos, é feita uma releitura, de forma que a gente encara os escritos gregos e os escritos romanos, que não tem nada de Jesus Cristo, nada disso, à luz do catolicismo, né? Quem criou esse tal da filosofia
da religião católica, né, filosofia escolástica, foi o São Tomás de Aquino, que viveu aí também na Idade Média, mais ou menos nessa época, aí, século XII, XIII. E ele é chamado de escolástico, esse método, porque ele era ensinado nas escolas, era um método criado para as escolas, mas ele não permitia discussão, né? Se alguém falasse, não, mas a escritura é isso, a escritura é aquilo, isso já era boicotado, tá? Então não era para questionar a existência da fé dentro dos escritos. E ele substitui, de certa forma, a patrística, vocês vão ver lá no texto, né, do Santo Agostinho. A patrística é porque ela era propagada pelos padres, né? O Santo Agostinho foi o primeiro, já também no fim da Antiguidade, início da Idade Média. Santo Agostinho também tentou combinar fé com razão, fazendo uma releitura também dos escritos gregos, dos escritos latinos, tá? Para ele, o autoconhecimento que era importante, né? Porque se a religião diz que Deus está dentro de nós, então o conhecimento também está dentro de nós, tá? Então, autoconhecimento é o que vai trazer o conhecimento exterior, tá? Nas universidades na época, o que se via mais eram cursos de medicina, teologia e direito, né? Ou leis. Elas foram o início da universidade moderna, né? Essa universidade medieval foi o início da Idade Moderna. Elas foram criadas com bastante procura, depois elas decaíram, ficaram talvez 3 séculos aí sem muita movimentação, em decadência, e depois elas voltaram com mais força, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra foi criada em Lisboa, né? Lá por volta do ano 1200, 1300, tá? Ela existe até hoje, espero poder mostrar também para vocês, e o que a gente vê é que ela teve uma queda, né? um período de trevas, digamos, e depois foi retomada, e existe até hoje essa universidade. Educação no Renascimento, né? O conceito de humanismo é o que está mais forte nesse Renascimento, né? Então existe um retorno ao não religioso, à razão, bem mais intenso do que na Idade Média. A gente vê que o protestantismo foca muito a questão da educação. Então a reforma protestante ela não só questiona a Igreja Católica, mas também questiona a educação católica. A gente vê também nessa época uma ascensão da burguesia, que ela vai crescendo cada vez mais. A gente vai vendo isso à medida que a gente for estudando. A educação começa a se separar por idade, agora não se mistura mais adultos e crianças na mesma sala, pessoas que estão em níveis diferentes de desenvolvimento do conhecimento na mesma sala. Então começa a haver uma separação, um conceito de separação por séries, por classes, por níveis, tá? Bem mais claramente. E aí surgem as primeiras escolas leigas, que são escolas não formais, que ensinam cultura, enfim, a gente pode chamar de academias, né? Depois a gente vai chamar mais para frente de academias. São escolas mais culturais do que religiosas, isso é muito importante. Aí depois nós temos a Contra-Reforma, que é a retomada pela Igreja Católica dos conceitos que já existiam de fé, numa tentativa de manter a fé católica, né? Então a gente vê uma das ordens autorizadas pela Igreja Católica para a propagação da fé é a Companhia de Jesus, é uma ordem de 1534. Quem pertence à Companhia de Jesus é chamado de jesuíta, então os jesuítas faziam parte dessa companhia. Eles eram seculares no sentido de circular pela população, eles não ficavam dentro dos mosteiros, né? Dentro do âmbito religioso, eles circulavam por meio da população, e nisso eles criam colégios, só que os colégios realmente são bastante fechados, né? Uma das partes interessantes, né, a parte mais forte da pedagogia do conceito dos jesuítas é o chamado Ratio Studiorum, né? O Ratio Studiorum é uma referência pedagógica deles, tá? Ele vai falar sobre tudo, sobre como é que tem que se comportar o diretor da escola, o professor, o aluno, o bedel, enfim, todos.
ela acaba dividindo os estudos em inferior e superior, né? Os estudos superiores, estudos inferiores primeiro, depois estudos superiores. Quem faz esse estudo inferior? Geralmente a população, né? É aberto para qualquer um, né? O que eles veem? Letras, literatura, vem retórica, que é essa arte do diálogo e do discurso, enfim, filosofia, ciências, mas aí a ciência que a gente vê não é a ciência que está nascendo no Renascimento, não é uma ciência de Galileu, por exemplo, né? do Copérnico, nada disso, é uma ciência grega, a ciência aristotélica, e vê um pouco de artes. Tá? Quem quer ser padre, quem quer entrar para a ordem, aí vai para o estudo superior, que vê teologia e ciências sacras. Tá? Pedagogia jesuítica, né? Eu já falei um pouquinho dela aí, volta para os clássicos greco-romanos, só que aí existe uma tarja naquilo que contraria os interesses da Igreja Católica, né? Então aquilo que contraria a Igreja Católica não se estuda. Ah, não, ele falou bobagem, né? Era mais ou menos isso. Só preservam as ideias que não entram em conflito com os dogmas da Igreja Católica. O que se vê uma pedagogia muito baseada na memorização. E o que a gente vai ver depois, mais para frente, em outras pedagogias, e que já surge aqui, é a existência do decurião. Decurião porque o sujeito é aluno e é responsável como um monitor pela educação de outros 9. Então ele cuida da educação de outros 9 em um grupo de 10. Por isso decurião. Existe um estímulo à competição nessas escolas jesuíticas, a disciplina lá é rígida. Eles desprezam a matemática é considerada um conhecimento menor, e também as modernidades. Tudo que surgia de novo não entrava na escola jesuítica. E é com isso, né, com essa amarração dos jesuítas de aceitar o que é novo dentro da escola, é que eles acabam sendo expulsos e a ordem é extinta depois pelo Papa, aí já no século XVIII. Tá? Eles são expulsos inicialmente de alguns países. Portugal é um dos primeiros países a expulsar os jesuítas. Isso ocorreu em 1759, na Reforma Pombalina. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas isso que é importante, né? Quer dizer, essa resistência ao moderno é que acaba fazendo com que os jesuítas tenham muita repulsa, e isso acabe por acabar com a ordem, que só é retomada cerca de 50 anos depois, e a gente tem colégios jesuítas até hoje. Essa ordem continua existindo, tá? Ela foi extinta por um pequeno período. Até queria convidar vocês a ler na revista Cultura Secular um pequeno texto que eu escrevi, que eu disponibilizei também na plataforma, sobre a universidade na Colômbia colonial, universidade que também foi criada pelos jesuítas e também tinha a escolástica como método. Tá? Então, outra crítica dos jesuítas era justamente que o ensino não preparava para o mundo. Tá? Rapidamente, educação do século XVII. Qual é o contexto histórico? Um crescimento ainda maior da burguesia e da razão, o liberalismo econômico começa a prevalecer. É um século do método, de um procedimento padronizado para a busca do que seria a verdade, né? Então a gente vê que não basta olhar, tem que ter olhar com método, né? É um olhar crítico, é um olhar regular, ele tem que ter regras, tá? Existe influência desse método tanto na filosofia, quer dizer, a filosofia tem que ter o seu método, o pensamento tem que ter regras. E na ciência também. A ciência, o conhecimento da natureza, não é um conhecimento simplesmente de observação, como era com Aristóteles. Ele tem que ser estudado com regras. E aí a gente tem a criação do chamado método científico, né? Provavelmente vocês já viram em outra disciplina, se não viram, vão ver. Tá? A questão do saber, o saber agora não é simplesmente pelo saber, o saber pelo saber, o saber para transformar. Tá? Mas não deixem de ler os capítulos que corresponde a essa matéria, capítulos 5, 6 e 7, tá? No caso aqui o capítulo 7. O que nós temos de novidades na educação nesse século 17? As ordens substitutas, que depois vão retomar todos os colégios e patrimônio que então cuidado pelos jesuítas, são fundadas nesse século 17, né? Que vai de 1601 a 1700. São os oratorianos, que depois vão retomar a Universidade de Coimbra, né, depois da expulsão dos jesuítas que estavam cuidando da Universidade de Coimbra.
que é uma das principais universidades do mundo e para Brasil e Portugal certamente é grande referência. Até hoje a Universidade de Coimbra é a maior universidade de Portugal, né, mais importante internacionalmente. Então os oratorianos é uma ordem que acaba cuidando, os jansenistas também vão ter a sua influência. E outra influência importante são os salesianos, que até hoje você vê aqui mesmo no Brasil vários colégios de orientação salesiana, né? Foram criados pelo francês La Salle. Inicia-se nessa época a universidade pública, a educação pública, né? Não a universidade pública, mas a educação pública, né? Existe um conceito, especialmente nos países protestantes, de que o Estado é que deve fornecer educação, e a educação deve ser pelo menos a basicona, mesmo para o povão, para as pessoas mais pobres, tem que ser gratuita, né? E tem que ser oferecida universalmente. Então começa a ter um conceito lá de que o mínimo todas as pessoas têm que saber, né? Fortalecimento das academias, daquelas escolas leigas, né, que não tinha vínculo de educação formal, mas que ensinavam, que tinham cursos de cultura, enfim, era uma educação de certa forma elitista, porque eram escolas pagas e elas traziam conhecimento que não era formal, tá? Era como se fosse um conhecimento complementar, era para quem realmente gostava do saber e queria se manter na elite, porque o saber, à época, era valorizado pela elite, tá? A gente vê um racionalismo cartesiano, então é o uso da razão, racionalismo, o uso da razão e não tanto da fé, né? Então um abandono da fé e o pensamento, a regra do pensamento, a regra da razão substituindo, tá? E o início da educação de mulheres, é isso que a gente observa no século XVII. No Brasil, o que a gente observa? Contexto histórico do Brasil nesses dois primeiros séculos, né? Para o século XVI de 1501 a 1600, século XVII de 1601 a 1700. Então, educação brasileira até 1700, a gente vê as companhias hereditárias, desculpa, as capitanias hereditárias na cena. Então, algumas capitanias realmente se desenvolveram, outras não. Economicamente, algumas tiveram prosperidade, outras não. A gente vê o predomínio de latifúndio, de grandes extensões de terra para a produção, a escravatura, inicialmente dos índios, depois dos negros, e a monocultura, no caso da cana-de-açúcar. O Brasil também viveu 60 anos de domínio espanhol, né? Com a morte do rei português, né? Do regente. O reino de Espanha acaba invadindo Portugal e influenciando por 60 anos os portugueses, até que um movimento nacional acaba por repromover a independência portuguesa, né? Isso acaba influenciando, de certa forma, a educação, né? Especialmente no sentido de os jesuítas terem mais facilidade de crescer por aqui. A educação religiosa, então, né, é muito forte, é a principal forma de educação no Brasil, a educação de viés religioso, praticamente não existia outra. Existe a chegada dos jesuítas. Os jesuítas se espalharam rapidamente pelo mundo, né, com o incentivo do Papa. Então a ordem, a gente viu, foi criada na década de 1530, lá por volta de 1540, 1550, eles já estavam no Brasil, fundando o que hoje é a cidade de São Paulo, né, em 1554. Então a educação, por exemplo, que é trazida pelo Padre Espicuel, tá, pelo Anchieta, enfim, é uma educação jesuítica. E a intenção é catequizar. Os índios são catequizados nas chamadas missões ou reduções, são também jesuíticas. Elas estão presentes na América do Norte, na região da Califórnia. Região da Califórnia existe tanto nos Estados Unidos quanto a Baixa Califórnia, nos Estados Unidos a Alta Califórnia, no México a Baixa Califórnia, né? Existiam algumas missões lá, que eram lugares onde eram concentrados os índios para a catequização, né? Era como se fossem cidades autônomas, havia plantação, havia escola de ofícios, né? Então eles mesmos faziam madeira, costuravam, enfim, os índios aprendiam tudo isso e ao mesmo tempo eles eram catequizados dessas chamadas. E nós também temos as nossas missões aqui no Brasil, na região da Argentina, na província de Misiones, e também próxima à cidade de Encarnação, no Paraguai. Tá? São 7 missões que ainda têm as ruínas
de certa forma preservadas, algumas mais, outras menos, mas as missões ficam no que hoje é território de Brasil, Argentina e Paraguai. Que mais? Depois os franciscanos, pelo menos aqui no Brasil, são a ordem que tomam o que é a obra jesuítica, né? Nós vimos lá quem é que tomava agora há pouco o patrimônio dos jesuítas em Portugal, né? Foram os oratorianos, e aqui são os franciscanos. O que a gente observa como comportamento da elite? A elite estuda em colégios, em Salvador e no Rio, que eram as duas cidades principais do Brasil colônia, e se quisessem seguir estudos superiores e manter-se, portanto, na elite, eles deviam estudar nas universidades portuguesas, especialmente em Coimbra. Tá? Existiam alguns que também iam para a França, para estudar medicina em Montpellier. Vocês vão ver isso também com detalhes lá no livro. Tá? No caso aqui, capítulo 6, capítulo 7. Tá? Provavelmente isso aqui no capítulo 6. O Colégio da Bahia tenta, em 1675, a equiparação à segunda universidade principal de Portugal à época, que é a Universidade de Évora, e ela tem esse pedido negado. Então, o ensino superior é exclusivo de Portugal. Tá? É considerado que a colônia não tem condições de oferecer um ensino superior equivalente a nenhuma universidade, especialmente que foi o pedido de Évora, a nenhuma universidade portuguesa. Só fazendo um resumão sobre o que foi a aula, vocês têm que focar na educação medieval, que é a adaptação dos clássicos, né? Com uma visão inicialmente religiosa, tá? E depois, através da escolástica, é a visão oficial, é uma visão bastante deturpada do que são os estudos clássicos gregos. Com o Renascimento existe uma releitura, aí sim, desprovida da fé, do que foram os escritos gregos e romanos, e um ressurgimento, portanto, do não religioso, do secularismo. A Contra-Reforma, que é o movimento que a Igreja Católica tenta manter os seus fiéis e que é bem sucedido na parte sul do continente europeu, né? França, Espanha, Portugal, Itália, territórios atualmente desses países, é a educação jesuítica, né? E dos seus domínios também importantes, né? Toda a América Latina, vocês vão ver educação jesuítica. Tá? No século XVII, o racionalismo e o método, né? Nós já vimos aí então o uso da razão e o uso da metodologia para que se chegue à verdade, né? Eu uso aspas aí no verdade porque nem sempre a gente pode chegar na verdade, né? Existem, depois a gente vai ver filosofia da ciência, vocês vão ver o que é verdade, né? Alguns filósofos da ciência consideram que é impossível chegar à verdade, né? Você só pode excluir o que é mentira, mas não pode concluir o que é verdade. Isso é muito presente na ciência, uma ideia bem interessante de ciência. No Brasil, voltando para o resumo da aula, né? Educação religiosa muito intensa, muito forte, praticamente não existia outro tipo de religião, e o conceito da educação religiosa, principalmente dos jesuítas, é de homogeneizar. Então você é índio, você é negro, né? Mas você é homem, então todos devem ter o mesmo tipo de perfil. Se você é homem, você precisa ser católico, você precisa seguir essa fé. Então é uma educação que tenta homogeneizar. Existe um sufocamento da cultura índia e da cultura negra. Tá? Quero destacar rapidamente a atividade que está detalhada lá no Moodle, acesso ao fórum da semana, escolha um pensador de cada coluna, são 3 colunas, escolha um pensador de cada, relaciona a ideia dos 3. Tá? Um pensador de cada coluna. Então peguem pensadores que tenham mais ou menos a mesma ideia para que você consiga relacionar. Né? O texto que vocês têm que fazer tem que ter no mínimo 15 linhas, vai ser disponibilizado no fórum para os colegas, tá? Para que eles também possam contribuir. Se vocês quiserem, sintam-se livres para contribuir com o trabalho do colega. Tá? Essa atividade se refere às semanas 3 e à semana 4. Tá? É uma atividade só para as 2 semanas. Eu desejo bons estudos para vocês até a semana 4.